Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar a respeito da Idade Média, um dos momentos mais interessantes da história humana. Mais especificamente sobre a Alta Idade Média, que vai ali do século V até por volta do século X. A gente vai falar um pouquinho a respeito da vida nos feudos, como eram as classes, quais e como eram, como funcionavam e viviam as classes sociais, quem é que comandava o feudo. E vamos também abordar o assunto religioso, a questão religiosa, que é uma das questões mais significativas aí do período da Alta Idade Média. Bora começar. Bom, aqui a gente tem um mapa da Europa e temos a França ali selecionada e um quadrinho aberto com uma divisão dentro do território francês. Essa divisão, de maneira muito simplificada, porque a gente sabe que as divisões elas eram muito mais complexas, tinham muito mais terras do que esse mapa apresenta, mas esse mapa apresenta de maneira simplificada a existência dos feudos, né? Então, cada uma daquelas terras, cada um daqueles pedaços que a gente está vendo ali naquele mapa amplificado, são feudos. O feudo era uma unidade de terra rural no período da Alta Idade Média na Europa Ocidental, ok? Nem toda a Europa Ocidental era formada por feudos. Haviam grandes cidades, algumas delas muito complexas, com funcionamento bastante intenso, né? Um funcionamento urbano bastante intenso, mas a maior parte da Europa Ocidental, ela estava ali organizada em feudos. Vamos entender rapidinho o que é o feudo. O feudo parece uma grande fazenda, porque é uma propriedade rural que pertencia a um nobre. Pode ser um conde, um duque, um marquês, né? E esse nobre vivia junto com outros nobres numa estrutura chamada castelo, né? Nós vemos vários filmes em que os castelos medievais nos são apresentados, né? São várias e várias filmagens que se utilizam dessas construções que existem ainda hoje. Castelos que tinham torres imensas, muralhas imensas, uma proteção gigantesca por conta da instabilidade da Europa na Idade Média. Os ataques, né, as invasões eram constantes e era necessário proteger o feudo. E era o castelo que representava essa proteção e era onde viviam os cavaleiros medievais que faziam aí a defesa desses feudos. Além do castelo, haviam também normalmente construções religiosas, uma igreja e as casinhas dos aldeões, né, dos servos. Os membros da igreja dentro do feudo eram chamados de clérigos. Os membros ali da nobreza eram os guerreiros e os camponeses eram chamados de servos. O servo não é um escravo, gente. Ele não costumava ser vendido nem comprado, né? Não era uma propriedade. Mas ele estava ligado à terra. Ele raramente conseguia abandonar essa terra porque ele dependia dela. Ela não pertencia a ele, pertencia ao senhor feudal, ao nobre dono do feudo. E por isso esse servo, ele tinha obrigações com esse senhor feudal. E ele produzia, e boa parte dessa produção, na verdade, ia para a igreja e para a nobreza, né? Era muito comum na Idade Média que camponeses passassem fome, morressem de fome. A agricultura era uma agricultura de subsistência. Significa que era uma agricultura que servia apenas para o consumo diário das populações que ali viviam, sem muito exagero, sem que eles conseguissem, inclusive, acumular excedentes, ou seja, acumular sobras. Esses alimentos, na verdade, não sobravam. Raramente dava para todo mundo. A gente vai conseguir observar aqui agora algumas imagens de castelos atuais. Algumas imagens de castelos atuais. A gente tem aqui, por exemplo, essas torres, né, de um castelo todo feito em pedra. Do alto das torres, os arqueiros, né, e outros guerreiros conseguiam proteger as muralhas do castelo. A gente tem aqui um castelo lindíssimo com um fosso no seu entorno. Esse fosso também ajudava a proteger contra invasores.
E nós temos, então, aqui a representação daquelas pessoas que viviam nestes feudos. Então, temos aqui agora a representação da sociedade. Um clérigo, que está à esquerda, um nobre cavaleiro no centro e um camponês, um servo à direita. Eram essas as classes que compunham, né, essa organização feudal. No entanto, é importante saber que só haviam duas classes de nascimento, que era a classe nobre e os servos. Para você se tornar clérigo, você tinha que entrar para a igreja, e isso só era possível quando você já estava quase ali se tornando adulto. E aí você podia fazer parte do alto clero, normalmente você seria um nobre, ou do baixo clero, às vezes um ou outro camponês conseguia ingressar aí também na igreja, ok? A igreja era uma das instituições, na verdade era a instituição mais poderosa da Idade Média, da Alta Idade Média. O cristianismo era a base, mas quem estava no comando ali era a Igreja Católica, que ali na Europa Ocidental era a única igreja cristã. Ser de outra religião não era permitido, não era uma opção, não era viável. Pessoas de outras religiões eram perseguidas, em alguns casos, inclusive, mortas. E não só pessoas que eram de outras religiões. Qualquer pessoa que não seguisse aquilo que estava sendo determinado pela igreja poderia acabar num tribunal chamado Tribunal da Inquisição. E nesse tribunal, essa pessoa poderia ter como pena, inclusive, a morte. Era a igreja que determinava na Idade Média o que era certo e o que era errado, o que podia e o que não podia. Olhem que construção religiosa lindíssima. Olha como eram imensas essas construções, como elas chamavam a atenção, né? Como elas eram espetaculares. Isso demonstra de maneira física, né, o poder dessa instituição. Como eu havia comentado, era a igreja que definia o certo e o errado. E para convencer os fiéis, muitas vezes, ela se apropriava dessas ideias de paraíso e de inferno, né? Ela falava com os fiéis, com os camponeses, com os nobres, que se essas pessoas seguissem aquilo que a igreja determinava como correto, elas iriam para o paraíso. E aquelas pessoas que não seguissem essas regras, não tivessem essa conduta, iriam acabar em terras infernais. É interessante lembrar que as pessoas da Idade Média não viviam muito, né? Então elas apostavam muito na vida após a morte. Elas queriam muito ir para o paraíso. E por isso a igreja conseguia controlar bastante o pensamento medieval. Para a gente fechar, é interessante saber que quando a igreja não conseguia controlar o pensamento das pessoas, através desses discursos, através dessas imagens como essa que vocês vão ver agora, que era considerada uma imagem, de certa forma, entre aspas, educativa, né, que educava o fiel para que ele soubesse qual seria o destino dele se ele não tivesse uma boa conduta, é importante saber que quando isso não acontecia através desse processo, né, de ensinamento, digamos assim, a igreja levava as pessoas de mau comportamento para o tribunal, chamado Tribunal da Inquisição, e nesse tribunal, caso essas pessoas fossem consideradas realmente pecadoras, não seguissem o cristianismo, não seguissem o que determinava a igreja, elas poderiam sim ter como pena a pena de morte. E a pena mais comum na Alta Idade Média para aqueles que cometiam pecados graves era a morte na fogueira. Por que a morte na fogueira? A igreja dizia que a alma do pecador se purificaria ao entrar em contato com as chamas. É isso. A gente vai falar ainda da Idade Média, mas vamos falar da Baixa Idade Média, a crise do feudalismo. Mas essa é uma história para um outro podcast. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!